Mais uma live aqui no Trezinho. Milena Vieira, advogada, especialista em direito do trabalho e especializando em direito de família. E hoje escolhemos um tema muito importante para falar para vocês, que são sobre a guarda dos filhos quando há uma separação, principalmente quando vem um divórcio ou quando vem uma união estável e acaba tendo essa dissolução dessa união. O que acontece com os filhos? E muitas mães, muitos pais têm dúvida, têm medo de perder o convívio com o filho ou de não saber como que a justiça ela decide a guarda. Algumas perguntas comuns, algumas dúvidas em que muitas mães têm, principalmente nos atendimentos: será que meu filho vai morar comigo? O pai pode levar o filho quando quiser? A justiça ela pode tirar meu filho de mim? Ou quem decide sobre escola, médico e criação? Como que isso funciona? Então são dúvidas muito comuns. Então por isso a gente trouxe esse tema para explicar para vocês, mães e pais, como que isso funciona. Então a verdade é que o nosso direito brasileiro, ele busca sempre proteger o bem-estar da criança e do adolescente. Então as regras sobre guardas, elas estão previstas no nosso Código Civil e além dos princípios, estabelecidos pela lei, a gente tem como a guarda compartilhada a regra aqui no Brasil. Então, desde a alteração trazida na Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada ela passou a ser a regra aqui no Brasil. Mas isso significa que, mesmo após a separação, pai e mãe continuam responsáveis pelas decisões importantes em prol dos seus filhos. Então, na prática, muitas mães se assustam ao ouvir o termo guarda compartilhada, pois imaginam que a criança ela terá que viver aí metade do tempo com o pai ou metade do tempo com a mãe. Mas isso não é assim que funciona. Isso, na verdade, é um mito aqui na sociedade. Então, a guarda compartilhada, ela significa que as responsabilidades em prol dos filhos, elas serão divididas. Então, a escola, saúde, educação, atividades das crianças, criação e desenvolvimento serão feitas em comum, acordo entre as partes, conversando com diálogo. Então, os dois que vão tomar decisões juntas em prol dos seus filhos. Então, normalmente, a criança ela vai continuar tendo ali uma residência fixa, mantendo ali uma rotina, uma estabilidade, a rotina da escola, sempre com um dos pais. Então, a guarda dos filhos ela é um aspecto mais delicado em caso de separação ou divórcio. Então, no Brasil, a gente prevê diferentes modalidades de guarda, sendo que a guarda compartilhada é a regra, mas também temos a guarda unilateral. No entanto, em algumas situações, a guarda unilateral ela pode ser melhor alternativa para aquela criança, para que a gente consiga garantir ali um bem-estar. Mas isso significa que a guarda unilateral ela é o melhor para a criança, ela não é o melhor para a criança, como que o juiz ou a sociedade define essa guarda unilateral. Então ela vai ser concedida exclusivamente para um dos genitores, ou em casos excepcionais a terceiros responsáveis. Então, quando o juiz entende que essa é a melhor solução para o bem-estar daquela criança, essa modalidade ela é prevista ali na nossa legislação, no artigo 1583, parágrafo 1º do nosso Código Civil. Então, embora a guarda ela seja atribuída somente a um dos pais, o outro genitor ele ainda mantém o direito de visitação, a obrigação de prestar alimentos e, além disso, mesmo com a guarda unilateral, esse pai ou essa mãe ele pode fiscalizar ali a forma como o filho está sendo criado. Então, garantindo que os interesses da criança sejam bem protegidos. Então, a guarda unilateral ela vai ser aplicada somente em casos excepcionais. Primeiro, desinteresse de um dos pais. Quando um dos genitores ele não deseja ou não se dispõe
a exercer ali a guarda, a cuidar, ou ter que tomar atitudes, ou ter que levar no médico, na escola, ou ir numa reunião de pais. Então ele opta pela guarda unilateral, seja para o genitor que irá ficar com a criança. Outra também hipótese, quando há uma incapacidade de um dos pais, ou seja, se um dos genitores ele apresentar condições que comprometem ali o bem-estar da criança, como um histórico de violência doméstica, uma dependência química, uma negligência ou até um abandono, também cabe ali a guarda unilateral em favor de um dos genitores. E também temos a outra hipótese, que é o melhor interesse da criança ou do adolescente. Se o juiz entender que a guarda unilateral ela é a melhor opção para garantir ali um bem-estar social e seguro para aquele menor, a guarda unilateral ela já vai ser escolhida naquele momento. E o juiz sempre vai decidir isso de acordo ali com o laudo social. Então vai uma perita social conversar com aquela criança e com aquele adolescente quando você ingressa na justiça, e isso vai ser definido de acordo com esse laudo. E cabe o juiz analisar tanto também o Ministério Público se a guarda unilateral vai ser o melhor para aquela criança. Doutora Milena, boa noite. Mandar aqui boa noite para a Jéssica Oliveira, está acompanhando aí o programa com a gente. Boa noite, Jéssica. Independentemente do horário que vocês estiverem nos acompanhando aí, deixa o like, né? Like é a maneira que o Facebook vai reconhecer que vocês estão engajados, que vocês estão curtindo o conteúdo, e sempre que estivermos ao vivo aqui, vocês serão notificados. E eu queria falar com você o seguinte, doutor, sobre essa questão, então, aquela tese do separou, o filho é obrigado a ficar com a mãe, 30% do que ganha vai para a pensão, e ela se vira com o resto, aí isso aí então é tudo mito. É mito. Não é assim que funciona. Quando há uma separação, e se caso ali não teve uma violência doméstica, ou aquele outro genitor, ele não faz bem para o filho, ele não vai estar em prol do seu filho, cabe ali uma guarda unilateral. E a pensão alimentícia, ela nem sempre vai ser 30% do salário mínimo. A gente precisa verificar quais são os rendimentos que aquele genitor ele tem para ele conseguir manter aquela criança. Na maioria das vezes, quando chega uma cliente, uma mãe no escritório, eu gosto de analisar o caso e eu gosto de perguntar, tá, você acabou de separar agora, qual é a renda que o seu ex-marido ou seu ex-companheiro tinha? Porque na maioria das vezes eles mentem isso na justiça e acaba que fixa ali os 30%. Mas isso é um mito, a gente precisa analisar. E hoje também existe a quebra do sigilo bancário. Então, se a gente consegue essa quebra do sigilo bancário das contas do pai, das contas do genitor, a gente consegue aumentar, majorar essa pensão alimentícia. Então, isso é muito importante. E é importante você estar sempre acompanhando também o pai dos seus filhos aí nas redes sociais, porque a maioria ostenta nas redes sociais, chega lá na frente do juiz, parece coitado, parece que só ganha um salário mínimo. E na verdade isso é mentira. Hoje mesmo eu tive uma decisão lá no nosso escritório em que o genitor ele entrou primeiro com a ação, acabou que 5 dias depois a gente entrou, mas ele já tinha entrado, então vai ser o processo dele, que é o mais importante, e ele ofereceu ajudar só com 25% do salário mínimo, mais 50% das despesas. A gente conversou com a cliente falou assim, não, ele não ganha isso, na carteira é tantos, mas na realidade esse genitor ele ganha muito mais. A gente conseguiu demonstrar isso lá no processo que chama agravo de instrumento, quando a gente ingressa com um recurso contra uma decisão em primeiro grau e a gente manda para o desembargador. E lá a gente colocou tudo que a gente tinha de provas, tudo que a gente solicitou e acabou que a gente conseguiu a reversão. Essa decisão saiu hoje. E essa reversão deu 25% de todos os rendimentos líquidos do genitor, mesmo aquele em que ele não declarou lá no processo. Então é importante que quando você vai procurar os seus direitos, os direitos dos seus filhos, você sempre tenha uma noção de quanto que ele ganha, ou, se você sabe, verificar aí as redes sociais. A gente entende que hoje o Instagram, ele pode ser privado, mas nada te impede de pedir para outra pessoa seguir, essa pessoa, e começar a tirar print, porque isso serve como prova na justiça.
Então, voltando, a guarda unilateral, ela também pode ser em acordo entre as partes. Às vezes no divórcio, quando a gente consegue um acordo entre os dois, a gente pergunta, e aí, você vai ter disponibilidade de cuidar do seu filho? A criança vai ficar com a mãe, vai ter moradia fixa com a mãe. Só que você, como genitor, como pai, você vai conseguir buscar na escola se precisar, levar em um médico se precisar, e acaba que ele fala, não, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Então a gente prefere optar pela guarda unilateral nesses acordos. Então a guarda unilateral não significa que o outro genitor ele perde completamente os seus direitos e seus deveres, mas a realidade principal é sobre a criação e o cotidiano da criança que fica concentrada ali no guardião legal. Então a gente vai falar um pouquinho também das diferenças entre guarda unilateral e a guarda compartilhada, porque elas possuem características diferentes. Então vamos lá, na guarda unilateral, referente à responsabilidade, apenas um dos pais tem a guarda, ele toma decisões em prol da vida do filho, se ele vai no médico, em qual escola que ele vai estudar. Então essa pessoa que fica com a guarda unilateral é ela quem decide. Já na guarda compartilhada, os dois vão tomar decisões juntas em prol dos filhos. Também temos a característica, da guarda unilateral no convívio. Quando há ali uma guarda unilateral, o outro genitor ele tem direito a visitas, mas não divide ali a guarda. E na guarda compartilhada, o direito de convivência vai ser decidido em ambos os pais. Eles vão entrar com um acordo, uma decisão, e que na maioria fixa finais de semanas alternados. Então, o pai busca a criança na sexta-feira na escola e retorna com essa criança somente no domingo, em horário ali pré-fixado. Outra característica que a gente tem também é a obrigação de sustento. Na guarda unilateral, o genitor, não guardião da guarda daquela criança, ele vai pagar ali a pensão alimentícia. E na guarda compartilhada, as responsabilidades financeiras elas costumam ser divididas e ele vai pagar uma pensão equivalente com os gastos ali da criança. Temos também a definição. Na guarda unilateral, o juiz ele vai conceder ali quando há um risco ao menor ou um acordo entre as partes. Já a guarda compartilhada, quando há a definição na legislação, a regra prioritária vai ser sempre a guarda compartilhada. Na tomada de decisões, na guarda unilateral, o genitor que detém ali a guarda, ele vai tomar as decisões e ainda o outro, ele vai ter direito ali de acompanhar, de supervisionar se aquela genitora que está com a guarda unilateral, ela está garantindo ali um bem-estar para aquela criança ou para aquele adolescente. Já na guarda compartilhada, as decisões importantes, elas devem ser tomadas em conjunto. Então, a guarda compartilhada é o modelo preferencial ali na nossa legislação brasileira, pois promove um contato contínuo com a criança com ambos os pais. No entanto, quando um dos genitores eles demonstram incapacidade ou um desinteresse naquela criança, a guarda unilateral ela pode ser a alternativa mais segura. E quais são os direitos e deveres do genitor quando ele não é guardião dessa guarda? O fato de um dos pais não deter ali a guarda não significa que ele vai ser excluído da vida da criança. Pelo contrário, o nosso Código Civil ele vai assegurar direitos e deveres ao genitor que não tem a guarda. Os direitos que ele tem: direito de visitação e convivência, conforme estipulado judicialmente, acesso a informações sobre a vida escolar e médica daquela criança, possibilidade de solicitar uma revisão da guarda caso haja alguma mudança nas circunstâncias. E quais são os deveres? O cumprimento do pagamento da pensão alimentícia e a supervisão do bem-estar do filho, podendo acionar o judiciário caso ele identifique qualquer irregularidade. Então, caso o genitor ele não tenha, não detém a guarda, ele pode, se caso o outro guardião que tem a guarda descumprir algum dos deveres, dificultar a convivência,
pode ingressar com uma ação revisional de guarda ou regulamentação de visita. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que toda criança tem direito à convivência familiar saudável, com presença e cuidado dos pais. Ou seja, a lei entende que a criança ela precisa de um vínculo com ambos os genitores, sempre que isso for possível e for seguro. Mas muitas mães, uma mensagem muito importante para vocês mães, é que muitas mães elas carregam sozinha o peso da criação dos filhos. A separação pode trazer um medo, uma insegurança e muitas dúvidas. Mas o importante é você, mãe, lembrar que a justiça ela não busca afastar a mãe dos seus filhos, e sim garantir que a criança ela cresça com proteção, com estabilidade, com afeto. Então, cada caso ele vai ser único, ele vai ser analisado sempre, e isso vai sempre levar em conta a realidade daquela família e o melhor interesse da criança e do adolescente. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante o que é a guarda compartilhada, como ela funciona, como que é a guarda unilateral, e se você precisa buscar os seus direitos para os seus filhos, referente a uma regulamentação de visitação, uma regulamentação de guarda unilateral ou guarda compartilhada. Importante você entender que se há uma violência doméstica no seu ambiente familiar, a guarda sempre vai ser unilateral. E se você tem alguma dúvida e quer ingressar, verificar se a pensão alimentícia ela está justa ou não, também cabe ali uma revisão de pensão alimentícia, onde a gente pode conseguir majorar esse valor, ou o genitor que acha que está pagando muito, mudou a situação da renda, ele também pode pedir a diminuição deste valor da pensão alimentícia. Só que cada caso ele vai ser analisado com calma, com a realidade e com todas as provas em que uma das partes ela detém ali no processo de pensão ou no processo de regulamentação de guarda. Esse foi o tema da nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem ficou comigo até o final. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente aí nos comentários que a gente responde para vocês.